Olá, que bom estar em sua companhia, começando mais uma edição do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, transmitindo de todas as formas para chegar até você uma boa informação, acompanhado de um cafezinho, acompanhado de uma boa conversa, de uma água mineral São Geraldo e o que é que você quer mais? É só ficar ligado e sempre acompanhar o programa Café com Leite. Hoje o meu convidado, ele é professor, ele é advogado, ele é escritor. Eu vou começar com Romero Dodô. Professor Dodô, irmão do nosso querido Dodô Contador, gente boa, gostava dele, meu amigo, viu? Ele era meu amigo. Primeiro é uma alegria lhe receber aqui, seja bem-vindo, né? Para a gente conversar um pouco e conhecer um pouco aí desses seus livros aí. É sempre muito bom, eu tenho muito orgulho, viu, doutor Romero, de conversar com alguém que escreveu um livro. Escrever um livro é você externar um pouco dos seus conhecimentos através, deixar escrito, né? Porque você falar, a palavra ela se dilui no ar, mas o livro ele vai ficar eternamente, né? Então eu fico muito orgulhoso em receber os amigos aqui para falar. Então seja muito bem-vindo, viu? Quero agradecer o convite inicialmente, né? É uma satisfação estarmos aqui. Na verdade, eu já deveria ter vindo antes, né? Porque quando eu fiz o lançamento. Porque era para ser agora, né? Quando eu fiz o lançamento do livro, o primeiro livro de 2016, foi por intermédio do meu irmão Batista, né? Batista Dodô, que é contador, e ele disse na época: Romero, você tem que ir lá no programa do Café com Leite, no programa do Leite, né? Para falar da sua obra. E as correrias do dia a dia, enfim, a carga de trabalho, a gente acabou não se encontrando, mas deu certo, né? Está dando tudo certo no seu hoje. tempo. Está aqui hoje, né? Porque tem mais de um agora, né? Para a gente conversar, né? Exatamente. Mas esse primeiro foi sobre o Padre Cícero, né? Você falou aí que foi do tabuleiro a Juazeiro, um negócio assim, o nome, exatamente, Leite. É o seguinte, o que é que me inspirou em fazer esse primeiro livro, né? A minha família, ela é uma família ali da extrema da Paraíba, com Mauriti, né? Paraíba com limite com o Ceará. Ali, né? Por aí, por ali. exatamente. E aí a minha mãe veio para cá bem pertinho dos anos 70 com meu pai, né? E ela tem toda uma história porque ela era camelô, ela trabalhava como feirante e ela tanto dava feiras nessas cidades próximas aqui, Mauriti, Barro, Palestina, como ela também trabalhava como feirante nas romarias de Juazeiro. Sim. E eu acompanhava muito ela nessas romarias. Eu era pivete, né? Ia pela escola pela manhã e à tarde eu descia ali, na época em que as bancas eram na rua São Pedro. Sim. Ainda, né? Era calçamento. Exatamente. E resultado. Eu ficava por ali, perambulando pela banca. A banca dela era bem em frente ali, quase em frente a seu Ivan da loja Masa. Certo, lá embaixo, Isso, abaixo da Conceição, exatamente. por ali. Então o fluxo de romeiros ali era muito grande. Grande. Ficava aqueles discos de vinis da missa do Romeiro tocando o dia todo, sabe? Aquele vozeirão da irmã Nete, do Padre Murilo. E a banca dela era muito movimentada. Então, eu acho que a minha paixão pela questão de Juazeiro começou a partir daí, sabe? Eu era menino, eu ficava rodando aquele centro, ia para museu, eu ia para Horto, para Socorro, ficava rodando no meio dos Romeiros, e eu cresci naquele ambiente. Então, foi um clima de amor realmente com Juazeiro, e eu tinha sempre essa ideia de um dia eu vou escrever sobre essa cidade, um dia eu vou escrever sobre a minha terra. Então, em 2016, eu já
formado, graduado, pós-graduado, já estava bem estabelecido, graças a Deus. Eu digo que chegou o momento de eu fazer alguma produção, né? E aí eu sempre tive interesse na temática do Padre Cícero e Juazeiro, que para mim o Padre Cícero, eu tenho como visionário uma pessoa além do seu tempo, além da sua época. E aí eu pensei em fazer um trabalho tentando distinguir as 3 figuras do Padre Cícero, né? O Padre Cícero, o padre, o homem e o líder, porque para mim foram três personalidades distintas. 3 padres Cícero, distintos diretamente, exatamente. 3. Então, esse foi o primeiro trabalho. A gente tentou resgatar a figura do Padre Cícero desde Tabuleiro, quando ele chegou, que ainda era vila, até Juazeiro. Por isso que o livro foi intitulado De Tabuleiro a Juazeiro, né? Naquilo que era quando ele chegou e aquilo que acabou se transformando depois da morte dele, né? E foi nesse fenômeno, hoje, né? Que é hoje, né? Inclusive, nós temos uma edição do programa aos domingos que é a nível nacional. Aos domingos, às 23 horas, o programa é nacional e nós fizemos uma temporada denominada como era, Alexandre, lotada, Legado de Fé. E nós gravamos com 4 historiadores, né? E nós falamos do nascimento ao milagre, do milagre. Teve uns períodos lá estipulados pelos historiadores, né? Foi Renato Casimiro, Fátima Pinho, professor Luiz Carlos, Zé Carlos. E a Marina, ela vai brigar comigo, rapaz. Professora, como? Renata Marina. Foi minha professora na UFA também. E nós fizemos e colocamos a nível nacional. Está lá no site, disponível lá. Muito bom. Porque são muitas histórias, tem muito que se escrever. Tem 4 excelentes pesquisadores. Pois é, mas eu não conhecia seu livro, olha. Poderia até vir falar e de repente referenciar. Mas é assim mesmo, como disse, tudo no seu tempo. E esse momento em que você chegou sua mãe lá no Juazeiro, eu me lembro, na época de 70, foi quando eu cheguei aqui em Juazeiro também, que eu sou de Lavra da Mangabeira, eu também vendia na feira. Só que eu ficava aqui um pouco acima, que eu ficava em frente da Galeria Zé Viana, em frente à Padaria Royal, lembra da Padaria Royal? Ficava por ali, assim. E fazia essa parte. Mas nunca me apaixonei para escrever sobre o Padre Cícero, né? Até porque ainda é garoto e tal. Mas aí você se encantou com isso e achou o momento e foi escrever. Exatamente. Agora, não se escreve fácil, tem que estudar muito. Né? Exatamente. Eu já vinha fazendo pesquisas, né, há alguns anos, né? Sempre gostei muito de ler sobre a história de Juazeiro. E teve um ponto de partida para essa primeira obra. Na verdade, 2 pontos de partida, né? O livro e um incentivador. O livro que me incentivou inicialmente foi o livro do saudoso Geraldo Menezes Barbosa, né? Intitulado Padre Romeiro. Eu li essa história e aí eu fiquei encantado, sabe? Era exatamente aquela história de retirantes que vinham de fora com sua família, né? Baseado, inclusive, acho que em pessoas realmente reais que vieram para Juazeiro. E eu me apaixonei pela história do livro, né? E aí eu me incentivei mais ainda a escrever. Depois que eu tinha feito algumas pesquisas e alguns manuscritos, então eu enviei, na época, para um grande amigo, né? O saudoso historiador Daniel Walker. Teve aqui a época. Um dos maiores, né? Para minha concepção, um dos maiores pesquisadores que essa terra já teve, né? E mandei um e-mail sem nenhum compromisso, né? Eu disse, rapaz, eu vou arriscar, eu preciso ter a opinião de alguém, o que é que ele acha do meu texto, né? E se eu estou no caminho certo ou não. E aí, um belo dia, eu estava lá mexendo nos meus e-mails, e abri lá a caixa de entrada, estava lá a resposta do Daniel, né? Ele disse, rapaz, o Daniel é um cara totalmente gabaritado, né? Ele foi meu professor e veio aqui conversar comigo, tomar café comigo aqui. 300 livros sobre Padre Cícero, artigos, enfim. E aí ele, na resposta, ele disse, olha, Romero, as palavras dele, né? O seu livro é bom. A gente precisa conversar. Aquilo ali já me deu um ânimo, né? Porque apesar da animosidade, da paixão pelo tema, mas eu era até então um principiante, né? Eu era um principiante e a gente tem que realmente ouvir a voz das pessoas mais experientes.
E aí ele marcou um dia, eu fui até a casa dele, nós tivemos uma longa conversa, excelente, muito produtiva, sabe? Eu saí de lá, assim, uma outra visão ainda da literatura local. O Daniel me orientou tanto em torno da questão do enredo da obra, de como aperfeiçoar esse enredo, como também na questão até do mercado, dessa questão desse mercado, né, de livros, a questão gráfica, de editoração, sabe? Enfim, de tudo. Me deu uma verdadeira aula, uma aula mesmo. Né? Eu saí de lá assim, e aí pronto, fui para campo, né? Fiz o lançamento, ele esteve no lançamento. Na época eu tive a honra de reunir o mesmo lançamento, não sei, não posso dizer aqui que fui o único, porque outros talvez tenham conseguido, mas tive a honra de reunir no lançamento desse livro o Daniel Valco, Renato Casimiro, Geraldo Barbosa e Raimundo Araújo. Olha aí, os só quatro. Os feras. Eram os feras, né, a nata? E aí eu fiquei muito feliz, sabe? E dali em diante, o Daniel com aquela cobrança, Romero, cadê o segundo? Antes de falecer, ele já vinha me cobrando, doutor, cadê o segundo? Quero ver o segundo, né? E aí, infelizmente, não deu tempo, porque o segundo, a gente vai já falar sobre ele, foi exatamente quando eu estava fazendo o mestrado, né? E veio a ideia do segundo livro, em que eu faço até uma referência a ele aqui no editorial, uma homenagem e agradecimento ao Daniel, né? Ia fazer isso também em vida, mas infelizmente ele faleceu nesse percurso antes de eu concluir o mestrado e eu não tive a oportunidade de mostrar o segundo trabalho a ele, né? Em vida. Mas eu acho que aí já foi um grande passo. Isso você disse algo muito interessante. Saber ouvir os sábios, né? É agregar valor a você mesmo, né? Quer dizer, você saber ouvi-lo, que era uma pessoa sábia, né? Conhecedor, diga-se de passagem, do tema, né? Debatedor, porque ele debate o assunto, porque ele conhecia, ele não conhecia por ouvir dizer não, com muita propriedade. Então, assim, e saber ouvi-lo, eu acho que é uma grande oportunidade, é uma sabedoria tamanha, né? E pena que não saiu o segundo livro sobre o Padre Cícero, já foi outro tema, né? Já foi, na verdade, o segundo livro, o que veio em sequência, Leite, foi o seguinte, quando eu estava no mestrado em 2019, nós estávamos no mestrado, em 2019, 2020 mais ou menos, nós escrevemos alguns artigos para livros da universidade. Certo. Então, o segundo livro, 2018, me desculpem, falo em memória aqui. 2018, nós fizemos, 2018, 2019 mais ou menos, nos reunimos, eu e tem uma escritora também que é a minha cunhada, né, que é a Elisângela Sampaio. Enquanto a gente conversa, me dê esse livro aqui, Tabuleiro Ajuazeiro. Esse aqui é o 2016, Tabuleiro Ajuazeiro. Enquanto você conversa, deixa eu mostrar aqui para o nosso telespectador aqui. Esse foi o 2016, Tabuleiro Ajuazeiro. Em 2018, nós nos reunimos, eu, a Elisângela e o Emerson Cardoso, né, professor excelente profissional também, e nós, junto com outros poetas do Cariri, organizamos uma antologia poética. Esse aqui, foi o segundo livro, né? Antologia poética, isso. Escritores e aí nós do Cariri. Nesse livro nós temos poemas de vários escritores do Cariri, tem escritores de Barbalha, Crato, Juazeiro, Porteiras, muita gente boa, Mauriti, né, rapaz? Muita gente boa, sabe? Muita gente boa. E aí nós fomos organizadores desse livro. Eu tenho poesias e fui um dos organizadores então, também. Esses três aqui, você, o Cícero Emerson e a Elisângela Sampaio, aí nós somos organizadores, mas né? tem outros colegas também na obra, né? Foi a segunda obra que eu participei. Nesse caso, ela não foi só minha, mas teve uma participação, né? Eu acho legal que quando a gente dá a volta aqui pelo Cariri, mostra aqui, Alexandre, por favor, isso também, Antologia Poética, Escritores do Cariri. O que eu acho legal, professor Romero, é que aqui no Cariri, rapaz, tem muita gente boa, né, rapaz? Muita gente que escreve, Cariri, eu tenho dito, Leite, ele é um caldeirão cultural. Caldeirão cultural, assim, efervescente. É uma pujança literária, não para, sabe? Aqui não para. E às vezes falta uma oportunidade, né? Falta uma oportunidade. Eu sempre digo aqui, olha, se quem escreveu qualquer coisa, traga para cá.
Traga para cá que a gente conversa e mostra o povo aqui. Porque eu, particularmente, eu digo que eu nasci do ano 2000 para trás, eu gosto disso aqui, ó. Com Eu gosto certeza. de pegar, eu não com gosto certeza. de negócio de fazer assim, não. O que livro físico. a letrinha é pequenininha. Isso aqui você tem mais sabor, né? Tem mais emoção até você ler. Porque, no caso, por exemplo, um livro de poesia traz muita emoção, traz, Muito, né? é verdade. E aqui é o sentimento do autor transcrito nas palavras. Então, eu acho super interessante e sou apaixonado por quem escreve. Esse foi 2018. 2018, 19, mais ou menos. Entre 18 e 19. Certo. Estou com memória agora, não me lembro, me faz. Mas acho que olha aí na ficha. 18 mas e 19. 19. 19, exatamente. 2019, viu? E aí daí foi o ano depois que eu ingressei no mestrado e a gente já foi para E outros... o tempo foi curtando, né? O tempo foi apertando, né? Verdade. Sobre esse tempo nós vamos falar no próximo bloco, Tá bom. porque eu vou preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado, o professor, o advogado, o escritor Romero Dodô. Professor Dodô. Romero Dodô, Antônio Romero Dodô. De todo jeito dá certo, né? Certo. Vamos beber água São Geraldo? Vamos. Por favor. Opa! E um cafezinho. Professor não pode dizer que não gosta de café. Pode, e não com pode. leite, viu? Com leite, né? Por favor, professor. Quer conhecer um pouco mais sobre as histórias, os livros escritos pelo nosso convidado, o professor Dr. Antônio Romero Dodô? É simples, você fica ligado e saberá muito mais aqui no programa Café com Leite. Voltaremos em instantes. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É importante que você divulgue as nossas emissoras, a TV Verde Vale, a TV Café com Leite, a TV Cariri, os meios de comunicação locais, as rádios daqui da nossa região, os jornais, mesmo que escritos raramente ainda, mas divulgue nas suas redes sociais, compartilhe essas informações. São construtivas, são interessantes, são importantes para quem gosta, para quem acompanha os meios de comunicação aqui da nossa região. Então eu lhe peço que você faça isso, nos siga no Instagram, não só a mim, mas todos os meios de comunicação aqui da nossa região. Vamos divulgar os livros dos escritores aqui da nossa região. É motivo de muita alegria nós mostrarmos, não é a prata da casa, é o ouro da casa, as pérolas que nós temos aqui na nossa casa. E o programa Café com Leite tem essa função, tem muito orgulho de convidar essas personalidades para vir conversar com a gente. Aí você me ajuda compartilhando aí nas suas redes sociais, estendendo aí ao máximo a dimensão que você conseguir alcançar com os nossos convidados aqui, as suas histórias espetaculares. E hoje aqui comigo, o professor Dr. Antônio Romero Dodô, ele que está escritor, né, conversando aqui sobre, apesar de ser advogado e professor também, nós estamos falando aqui sobre os seus livros aqui. Professor Dodô, Antologia Poética. Estava folheando aqui nesse intervalo e tem tem mais de 20 aqui, né? Escritores, e aqui é da região, né? Pois é, eu vi aqui de Araripe. Material muito bom, né? Ele foi lançado na época por uma editora muito boa, a Província, que é a editora aqui do Crato, né? Do Crato, né, rapaz? É pertinho da gente. E às vezes a gente vai fazer essas impressões fora daqui. Olha, Leite, inclusive, uma das coisas que eu aprendi, assim, nessa empreitada, né, de escrever, me arrisquei fazendo orçamentos fora, buscando levantamentos de livros fora, sabe? E quando, na verdade, nós temos excelentes editoras por aqui, sabe? Sem dúvida. Muita qualidade, que trabalha também com valores acessíveis, com a qualidade de excelência. Sem não dúvida deixa a desejar para nenhum mercado de fora, sabe? Para nenhum mercado. Eu tirei também a prova não só pelo livro na Antologia Poética, né? Mas pelo próprio Dodô também, que foi confeccionado aqui na HB, né? O nosso amigo Helder, na época. E um livro excelente também, sabe? Uma qualidade
impressionante. Eu fiquei muito satisfeito. Eu tenho a revista Café com Leite, que inclusive eu vou lhe dar o nosso último exemplar, que recebi essa semana, que fazia, eu cheguei a fazer os 2 primeiros exemplares em Salvador, em virtude do valor, do custo disso aí. Mas encontrei aqui praticamente uma diferençazinha ínfima, mais interessante, pronto, passei a fazer aqui. Com certeza. Então, e a qualidade melhor do que lá. Né? Então, melhor. E a gente tem que valorizar nossas coisas. Eu verdade. sempre digo aqui, compre no mercantil próximo da sua casa, valorize aquele cidadão do seu bairro, do seu bairro, né? É verdade. Eu sempre digo isso. Não deixe por uma diferença, muitas vezes pequenininha, é o lucro dele. Se você apertar, ele quebra. Deixa lá o lucro, é natural. As pessoas não podem vender no prejuízo. Então, compra lá, compra no vizinho, dá valor às nossas coisas que nós temos aqui, né? Então, eu sou dessa linha. Também. Bom, aí você, depois da antologia poética, você foi para o doutor... Eu no mestrado, né? Mestrado em letras. E aí, no mestrado, a gente tem que estar produzindo, né? Além de estar cursando, tem que estar produzindo. Tem que estar participando de congresso, de seminário, enfim, produzindo artigos. E nessa ideia, eu acabei participando de um dos livros. Ele não está aqui porque ele foi editado na época em e-book, né? Foi organizado por um professor nosso lá, né, do mestrado, que é o professor Dr. Eury, a quem eu tenho uma eterna admiração, e ele organizou um livro intitulado Mito Literário na Sala de Aula, né? E era um livro que fala sobre a questão do estudo da mitologia na sala de aula, e eu tenho também participação nesse livro com um artigo, certo? Um artigo. Infelizmente eu não tenho ele impresso porque ele é em e-book, né? Mas foi também um dos trabalhos muito importantes e me incentivou dentro do mestrado. Mas aí veio um divisor de águas nesse mestrado. Qual foi, Elite? É o seguinte. O mestrado profissional, tá fazendo mestrado profissional, ele exige que, além da dissertação, você tenha também um produto, né? Você desenvolva um produto que possa ser levado para as escolas, possa ser trabalhado com os alunos em sala de aula. E aí eu passei alguns momentos sentado com o meu orientador para ver esse melhor trabalho. E eu tinha presenteado meu orientador com esse livro de Tabuleiras Vazias. Né? E ele ficou encantado com o livro, ele gostou bastante. E quando nós estávamos alinhando a minha dissertação, porque a minha dissertação também foi sobre questões culturais, históricas e literárias em Juazeiro, voltada para a relação Juazeiro e Padre Cícero, ele disse: doutor, por que o seu produto, porque qual era o tipo de produto comum no mestrado na época? As pessoas faziam a dissertação e faziam, por exemplo, uma cartilha, uma sequência didática, uma atividade, alguma coisa desse tipo. E ele disse: por que você não pensa como produto da sua dissertação em trabalhar um paradidático? E aí eu disse: olha, professor, um paradidático, ele é um livro mais para adolescentes, crianças e adolescentes. Não é muito a minha linha, né? E ele disse: mas para tudo tem a primeira vez. Tem a primeira vez. Tem a primeira vez. E ele até, a ideia do título lançou o desafio. Ele lançou o desafio. Ele disse: eu já tenho até um título para o seu livro. Eu disse: e qual é? Ele disse: Todô, o menino que conheceu o Padre Cícero. Não sei de onde ele tirou a ideia, né? Mas já veio o título. Já veio de cara. E assim, eu gostei ali. Eu gostei da ideia, sabe? E aí me lancei ao desafio. Passei aí quase 1 ano e meio a 2 anos sentado, pesquisando, lendo paradidáticos, porque você tem que entender a linguagem da criança, tem que entender a linguagem do adolescente, né? É uma outra vibe, como diz a história. Sim. Tive que ver a questão de ilustração, porque criança, o adolescente gosta muito da ilustração, né? Tem que ter o lúdico na história. Sim. E era uma narrativa. Enfim, eu disse: meu Deus, como é que eu vou fazer esse livro? Como é que eu vou escrever, né? Essa história de Juazeiro, do Padre Cícero, contada para adolescentes. E aí me veio a ideia de criar um enredo. Eu pensei no enredo e eu me inspirei muito na história também da minha família. A minha família veio da Paraíba para cá, né? E aí o livro ele reúne um misto de realidade e ficção. Certo. Tem fatos da realidade no livro e tem fatos ficcionais, né? Então o enredo, o menino Dodô, por exemplo, ele é inspirado em alguns moleques que faziam mandados ali para o Padre Cícero na época. Sempre ficavam meninos ali perto da casa do Padre Cícero, que faziam um mandado ou outro, né? E para isso eu tive que me lançar ao mercado
entrevistar pessoas mais velhas para saber como eram esses meninos, mais ou menos, se eles tinham ideia, né? Que eles não tinham celular, né? Pois é, e aí eu fui traçando um perfil do Dodô, Certo. né? O perfil do Dodô. O Dodô seria aquele menino inteligente, porém inquieto, meio traquina, né? Como toda criança tem suas traquinais. Fui fazendo o perfil do Dodô e comecei a criar um enredo, né? De uma família vindo de Alagoas para chegar em Juazeiro, enfim. E nesse livro, Leite, a sequência ela pega exatamente o seguinte: começa com a chegada da família em Juazeiro, né? E foi a deixa da sua vinda, né? Exatamente. E tem aquela apresentação ao Padre Cícero, que era típico que todo mundo que chega em Juazeiro tinha que conhecer o Padre Cícero, né? Para ter o primeiro aconselhamento, a primeira referência, enfim. Envolve também a questão algumas passagens que são verídicas, né? Como, por exemplo, as feiras, o contato dele com as feiras. O livro também tem um capítulo sobre... tem como ele conhecer o Padre Cícero, tem quando ele tornou-se amigo do Padre Cícero, porque o Dodô na história se transforma no grande amigo do Padre Cícero, um amigo de confiança mesmo dele, né? Essa amizade vai desde o Dodô criança até o Dodô, quando ele conhece o seu amor e casa, enfim. Então é uma amizade de mais de 30 anos. E nessa passagem eu passo por vários fatos de Juazeiro. No livro eu narro, por exemplo, algumas coisas que lembram a sedição. Tem um capítulo do livro que é a passagem de Lampião por Juazeiro. Ou seja, é um fato verídico dentro da história fictícia. Certo? Tem a inauguração da estação do trem. É outro fato real dentro da ficção. Né? Tem um capítulo que é inteiramente sobre a renovação do Sagrado Coração de Jesus. Com todo aquele requinte de detalhes dos santos, dos altares, do sequilho, do aluar, sabe? Toda aquela... Enfim, está se acabando, né? Está se acabando, infelizmente, né? A gente é uma cultura que precisa ser incentivada, né? É verdade. E eu resgato esse capítulo da renovação, resgato também o capítulo da procissão, né, de Nossa Senhora das Dores, só que nos moldes antigos, sabe? Os moldes como e olha só, tudo a realidade, né? Isso. Envolvendo ali a ficção e puxando a realidade, os fatos de fato. Eu vou contando a história do menino Dodô, e no decorrer da história eu vou inserindo fatos de Juazeiro. Certo, então, assim, foi um desafio para mim. E um dos últimos capítulos, tem um capítulo da seca também, para as pessoas entenderem como foi que o Padre Cícero passou pela seca. E o Dodô estava lá com ele na época da seca. Né? Era um moleque de dentro da casa do Padre Cícero. E tem um capítulo também, que aí já é pós-morte, porque também eu tinha que colocar essa quebra do vínculo com o Padre Cícero, né? Quando acontece a morte do Padre Cícero, veio o pós-Padre Cícero, né? Esse pós-Juazeiro, que é exatamente para a inauguração do horto, já da estátua. Aqui em 70. E o Dodô já é adulto. Tem os amores do Dodô também, a grande paixão dele também está no livro, enfim. Então eu tentei aliar essa questão da ficção com a realidade. E deixou uma boa história, né? Exato. E aí o trabalho, ele foi publicado, inclusive, junto com a minha dissertação de mestrado, né? Mostra aqui, Alexandre, por favor. Olha, o Padre Cícero sentado com o Dodô no colo. No colo. Inclusive, esse livro, além do livro, eu elaborei também uma sequência didática, com várias atividades sobre o livro, né? Que fica à disposição lá no repositório também da universidade, para quem quiser consultar, professor que quiser usar como trabalho, como base para a sala de aula, enfim. Porque a ideia do produto é exatamente essa, né? Ela ser útil. Se você ver, inclusive, quero ressaltar aqui, o ilustrador desse livro, tô vendo aqui, é o Márcio Maciel, um amigo meu de Barbalha, filho do grande Maciel Silva, que foi radialista em Juazeiro. Olha os radialistas mais bem feito e colorido aqui ainda, muito bom, excelente ilustrador. Olha só, havia uma travessa de barro com vários beijos, um dos pratos preferidos da minha mãe também tinha cuscuz, batata doce cozida, bolacha 7 capas, mariola, leite quente e uns 5 tipos de bolo, puba, não se vê bolo de puba, aquele da folha de bananeira, né? É verdade. Milho, macaxeira,
bolo fofo e o meu predileto, o de leite. Olha só, rapaz. Devagar, Dodô, que ainda chove. Já imagina aqui o que é, viu? Devagar, rapaz, que ainda chove. Então, coisas dessa natureza, quer dizer, pequenas... Olha só essa imagem aqui Muito. daquela... É um requinte de detalhe. É. A imagem, ele se baseou aí na imagem da sedição, né? Da sedição. A sedição de Juazeiro. Eu gravei sobre a sedição de Juazeiro com Renato Dantas, que nos deixou, né? Falei com ele também sobre a sedição. Pesquisador, é verdade. Enfim, e aqui é mais um compêndiozinho voltado, porque é uma ficção, como você disse, com pesquisas consistentes. Inserções da realidade. Isso é importante, né? Então, é verdade. aí a coisa torna-se, eu não diria mais real, mas mais consistente no mundo Até porque a partir do momento em que o aluno, o estudante, ele tem acesso, por exemplo, ao material, ele tem acesso à história de uma forma lúdica, porque eu conto uma narrativa, e dentro dessa narrativa ele vai entendendo o enredo e ele vai conhecendo fatos da história de Juazeiro. Então é uma forma pedagógica também de falar do Padre Cícero, sem necessariamente... Quando você lançou o livro, você chamou o rapaz lá que sugeriu o título? Sim, ele não pôde vir na época, ele adoeceu, infelizmente, mas ele me chamou e eu fiz um lançamento no polo da universidade lá em Cajazeiras. Ele me chamou na abertura da Semana de Letras, acho na turma, Semana de Letras não, na turma do mestrado do mesmo ano, 2023, né? A turma que passou no mestrado, a aula inaugural foi com o lançamento desse livro lá na Universidade Federal de Campina Grande. Olha só. Em Cajazeiras. E nós fomos muito falar, bem fazer o ilustrado, lançamento. viu? Muito bem os desenhos aqui. O Márcio Maciel, um excelente ilustrador. Muito... Outro filho da terra também, outro filho do Cariri. Mora em Barbalha, né? Barbalha. Márcio Maciel Torres. Tem um ateliê também de trabalho de pintura e desenho em Barbalha. Pois é, merecedor de vir aqui, né? Merecedor. Gente muito boa. Márcio Maciel Torres, tá aqui, é de Juazeiro do Norte, filho de Dona Joaninha e o radialista Marcel Silva. Interessante. Muito bom. Aí, mais um livro lançado, esse aqui foi em 2023. Agora, né? Agora, né? Foi lançado. Bom, vamos tomar mais um cafezinho, a gente continua já, né? Vamos. Estou conversando com ele, escritor deste livro também, olha. Dodô, o menino que conheceu o padre Cícero. Eu converso com o doutor professor Romero Dodô. Professor Romero, água São Geraldo, por favor. Com certeza. Muito bom. E café com leite. Olha por favor. Professor, tem café aí, professor? É o seguinte, mas... essas meninas ficam... As pessoas perguntam se tem café aqui, viu? E essa produção me engana aqui. Mas confesso, tem café mesmo? Tem. Tá muito bom, viu? Ela botou só água para mim hoje, viu? Ó, tá vendo? Mas no do professor tem café, viu, gente? A gente volta já. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia. É sempre muito bom compartilhar informações, acompanhado de um delicioso cafezinho aqui, com muita alegria. A produção me engana às vezes e não me dá café. E eu fico reclamando, é porque, gente, muita gente na rua diz: Leite, vai tomar um cafezinho comigo lá na minha casa? Aí eu queria dizer para você o seguinte: manda mensagem no WhatsApp, manda aí nas redes sociais, aí... Manda o endereço. Como é que você quer que eu vá tomar café na sua casa se você não manda o endereço? Vem tomar café aqui. Eu não sei nem onde é. Quando eu encontrar na rua, aí você pega no meu braço e me leva na sua casa, tá bom? Brincadeiras à parte, mas manda o endereço assim mesmo, viu? Professor Dodô, ele é escritor de livros, mas eu tenho aqui uma revista espetacular. Olha, Café com Leite em revista, gente. Aqui, olha, nós temos matérias interessantes de saúde, de empreendedorismo, do direito, e ela é feita para você. Pegue o seu exemplar na rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Mande uma mensagem nas nossas redes sociais. Eu envio para você sem nenhum ônus, é de graça. Eu mando para você. Mando deixar na sua casa, se você quiser.
tá bom? Porque essa revista é feita com muito carinho para você. E olha só aqui atrás, ó, TV Café com Leite, TV Verde Vale. Errei. TV Verde Vale, TV Café com Leite, tá bom? Então, dá uma ligadinha nas nossas redes sociais, a produção tá esperando por você e manda. Essa daqui não, porque é do professor, né? Ele já é dele obrigado, aqui, com muito carinho. Muito obrigado. Professor Romero, 2023. Tivemos aí 24. Tem mais algum? Em 2023, em 2024, eu participei como um coadjuvante. Coadjuvante, no Poemas para Maria, que é aquele concurso que a prefeitura sempre promove, né? Sim. Através da Secretaria de Cultura. Mas é Maria Nossa Senhora? Maria de Araújo. Ah, Maria de Araújo, a Beata, para né? Maria de Araújo. E aí, o meu poema ficou entre os 20, né? Ficou entre os 20. E aí houve todo aquele cerimonial de lançamento, né? Inclusive o cerimonial de lançamento foi feito lá na Alexandre, praça, por favor. Na praça Maria de Araújo, ali no VaptVupt, né? Sim, certo. Tudo muito bem organizado. Que legal. Cada participante também recebeu um incentivo para participar também, né? E recebeu alguns exemplares. Foi muito organizado. É bom, né, rapaz? Muito bom, né? Isso deixa... É uma forma os escritores da terra também se sentirem incentivados a escrever sobre a Beata, né? Sim, eu já gravei aqui sobre a Beata, eu acho que uns 4, 5 programas. Nós temos lá no site. Se você quiser conhecer um pouco mais da história da Beata Maria de Araújo, procura lá no site tvcafécomleite.com.br. Lá você vai conhecer um pouco sobre. Além do livro aqui, né? Do professor, é claro. Você vai encontrar lá no site tvcafécomleite.com.br. Tem bastante entrevista lá com profissionais, profissionais profundos conhecedores da história da Beata Maria de Araújo, né? E do Padre Cícero, e dentre outros temas lá relevantes, tá bom? E aí, Leite, depois do Poemas para Maria, então eu fui para um que eu estava com ele em mente, né, para ser lançado. Eu tinha um plano, sair um pouco da linha do Padre Cícero e escrever também, porque eu gosto muito de literatura. Certo. Minha primeira formação, antes de formar em Direito, foi em Letras. Eu tenho uma primeira formação em Letras, sou apaixonado por literatura, sou suspeito para lhe falar de literatura, né? Amo literatura. Então eu queria muito também desenvolver algum trabalho na linha literária. Certo. Gosto muito de conto, gosto de crônica, gosto de romance, não é só suspeito de falar dos gêneros. E aí, crônica, gosto muito, principalmente de crônica. Eu sempre tive o desejo, tinha algumas crônicas engavetadas, aquela coisa, não, depois eu olho, deixo para lá e eu digo, olha, eu já produzi um pouco mais sobre o Padre Cícero, sobre Juazeiro, agora eu vou dar um tempinho aqui, vou escrever um pouco sobre... E aí saiu o primeiro livro, né, de crônicas, o primeiro realmente que não é voltado para essa questão do tema do Padre Cícero de Juazeiro, que foi A Valsa dos Esquecidos. Né? Olha só. Esse aqui já com outro formato, inclusive uma capa dura, né? Mostra aqui, Alexandre, por favor. A Valsa dos Esquecidos e outras crônicas. Inclusive esse título, A Valsa dos Esquecidos, é uma das crônicas do livro, né? Eu vi aqui no índice, aqui, né? É uma das crônicas do livro. Né? Foi em 2024. 2024, exatamente. Me diga uma coisa, e quem são os esquecidos no seu livro? Bom, essa da Valsa dos Esquecidos aí, ela é uma crítica social, na verdade, sabe? Porque ela quem lê a crônica vai ver aí que eu falo exatamente dessa questão daqueles que são marginalizados, aqueles que são que são abandonados pela sociedade, enfim, que vivem ali sabe? E aí a questão da valsa era para romantizar um pouco. E quem lê o título, quem vê o título, já pensa, é uma crônica romântica. Romântica, né? Vai mais para coisa. Mas ela, na verdade, ela por trás esconde uma crítica social, sabe? Certo. A valsa, ela realmente acontece. Só que são por personagens que estão bem esquecidos, né? Que eu acho, eu tenho um programa de dicas aqui, que é um programa pequenininho que a gente faz aos domingos, dicas, e eu já falei sobre as pessoas, não foi bem esquecidos, as pessoas escondidas, eu não me recordo bem o tema, mas era mais ou menos isso, que são exatamente essas pessoas, né? E eu ainda iria mais longe, diria aquelas pessoas que, apesar de serem trabalhadores, que não são vistas.
você chega, por exemplo, numa instituição, num banco, quem é que abre a porta para você? É o segurança. Mas poucas pessoas desejam bom dia. É verdade. Né? É a garota do cafezinho. Ela lhe serve o cafezinho, mas poucas pessoas a cumprimentam, né? É verdade. Não são pessoas também que saem da nossa vista. Isso. Mas são pessoas importantes, que têm o seu valor, que tal qual essas, talvez no mesmo nível de esquecimento, os esquecidos que você cita aqui, né? Isso. E aí tem outras crônicas também, sabe? Tem crônicas reflexivas, tem crônicas mais nostálgicas também, por exemplo, que remetem para a questão da infância. Tem uma crônica, inclusive, aí, a questão da pandemia, que fala toda aquela passagem pela pandemia. Tem algumas crônicas também de humor. Isso aqui foi só você que escreveu, né? Isso aí foi só eu. A impressão foi aqui também? A impressão não, a impressão foi a fábrica do livro, acho que é da Bahia, se eu não me engano. Porque eu queria nesse formato aí que eu queria, né? Não tinha aqui, né? Com essa precisão, com essa diagramação, eu consegui na época através deles, né? E o papel muito bom, né? É muito bom, é um papel crochê. E assim, tem algumas crônicas reflexivas, sabe? Tem inclusive uma que eu gosto muito, Leite, sou suspeito para falar, mas ela parece que caiu assim como uma luva, que foi exatamente, nós tivemos agora há pouco tempo a questão do uso do celular, né? E foi proibido. Sim, porque na minha tá muito em voga, né? o celular ele vinha individualizando muito as pessoas e infelizmente, isolando-as assim socialmente, né? Você não vê mais as pessoas socializando, conversando, né? Então, uma crônica aí que é exatamente sobre isso. Sabe? Esse monólogo moderno? É um monólogo moderno, exatamente. Foi em cima dele aqui. Porque tem um piruliteiro, porque eu sou um piruliteiro, viu? Eu vendi pirulita. Eu acho que essa daí... Vou ler esse aqui. Piruliteiro aqui deve ser o cara que vende pirulita aqui. Isso. Deve ser. E eu sou um deles. Eu fui um deles, né? A minha preferida aí eu sou suspeito para falar, mas é Cocos Maduros. Cocos Maduros, deixa eu ver aqui, tá aqui. Cocos Maduros, tá aqui. Segunda ou a terceira pela ordem. É a terceira. Bom, mas assim... Mas aqui você conseguiu... Uma experiência muito boa. Né? Muito diferente, boa. Né? Daquele muito estilo, bom. Né? E pretende... Esse foi lançado agora Esse também. foi, 2024, mas infelizmente eu não consegui nem, digamos assim, agradar um pouco, porque foi uma tiragem muito pequena, sabe? O pessoal procurando na época, Dodô, cadê o livro? Eu não tinha mais, eu vou ter que estar pensando já numa nova tiragem, porque né? não atendeu assim, a demanda foi grande, né? Que bom. É porque ainda tem muita gente, como eu disse, assim como eu, ainda gosta de apalpar, pegar, sentir. Tem outro sabor, né? Tem outro sabor, tem outro sentimento. E aí, Leite, a gente tá com alguns trabalhos em andamento, né? Mas, rapaz... Eu tô aí não tinha o que fazer, né? Eu tô com 3 trabalhos em andamento aí, sabe? A gente tá em andamento com uma pesquisa sobre um livro da família, né? Da história da família. Esse é um livro bem peculiar. Da família Dodô. Da família Dodô, bem particular mesmo, que foi a pedido também já do grupo familiares e de irmãos para que eu fizesse essa escrita, né? E começou a ser construída ainda com Batista, quando ele era vivo, né? Certo. E eu tô dando sequência a esses estudos. Esse livro deve sair aí, acredito, para o próximo ano. Tem um segundo, que é um trabalho que eu estou fazendo junto com um colega jornalista, historiador e professor, que é o professor Jorge Ulisses, né? Ele é de Exu. E nós estamos fazendo um livro com algumas informações inéditas da vida do Gonzagão. Né? Aí, que bom. E já está com algum tempo que a gente está se debruçando sobre esse material. Agora, mês que vem, a gente vai fazer uma visita a Exu, né? Fazer algumas entrevistas por lá, um trabalho de campo, sabe? Ele também trabalhou como jornalista durante muitos anos, então tem muita coisa que ele conseguiu compilar, né? E a gente está se dedicando, né? Que bom. E tem um terceiro que está sendo um desafio para mim, porque eu gosto também de abordar aquilo que é inédito, né? Aquilo que não foi abordado ainda. Tem um personagem de Juazeiro que ele me intriga bastante, me inquieta bastante
Eu pretendo escrever sobre ele, já estou fazendo levantamentos a respeito disso, que é o José Marrocos. José Marrocos. José Marrocos. Padre, ele era padre, né? Ele estudou no seminário com o padre Cícero, né? Ah. E depois ele acabou sendo exposto ao seminário, enfim. Ficou como diretor no Colégio do Crato. E foi complicada a vida de José Marrocos, mas é um personagem fundamental dentro da história de Juazeiro. Mas assim, existem artigos publicados, mas que eu conheço até o momento eu não conheço assim obra publicada sobre José Marrocos. Já vi sobre Flório Bartolomeu alguma coisa, né? Sobre Padre Cícero, Beata Maria de Araújo. Me parece que o Alencar Peixoto também era um padre e ele fazia parte, né? Eles desses movimentos aí, movimento, exatamente. Né? Tem muita, assim como, por exemplo, a Beata Maria de Araújo, né? O Zé Marrocos, como você citou, o Alencar Peixoto, entre outros aí que são peças fundamentais na construção da história do Padre Cícero, que são esquecidos. Aí entra lá na Valsa dos Esquecidos, que são esquecidos. É verdade. E que precisam ser, digamos assim, levantados, né, mostrados, porque eles foram, como por exemplo o milagre do Padre Cícero, sem a Beata, nada teria acontecido. Então ela é peça fundamental. Fundamental, essencial. É essencial. Então, dentro desse contexto, como você disse, agora, se lançar qualquer coisa sobre qualquer um deles, aí a intimação é garantida. Viu? Tá bom. Aí não tem jeito. Aí os três estão em andamento simultaneamente. Eu não sei quem sai primeiro. Eu não quero saber onde que arranja tempo, né? Professor, o tempo é maravilhoso, mas eu preciso, rapaz, fazer um rápido intervalo. Vamos tomar um cafezinho aqui? Vamos sim. Rapidinho, vamos. Tá bom? Tá bom. Gente, nosso intervalo é rápido. Nosso convidado, o professor Romero Dodô, falando um pouco sobre os seus livros aqui, que nem mostrei isso aqui, mas eu mostro agora. E o Alexandre, aproveita, Alexandre, aqui, ó. Tá vendo? A Valsa dos Esquecidos, um livro maravilhoso. Folhei aqui no intervalo, é excelente. Gente, professor, eu vou fazer um intervalo, é o jeito. A produção fica reclamando, nem bota mais café pra gente aqui. Vamos tomar um café nesse intervalo? A gente volta já. Fiquem ligados. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Se decide um cafezinho, que eu farei o mesmo aqui. Era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, já conversei um pouco mais aqui com o professor Romero Dodô. Professor, quero lhe agradecer, rapaz, você foi ótimo aqui, já vou agendar para falar sobre ou Luiz Gonzaga, ou José Marrocos, ou sobre a família Dodô. Inclusive, deixa eu aqui lhe dar uma sugestão, outro dia eu visitando os Mormons, né, eu fui convidado a fazer uma visita à Igreja dos Mormons, eles têm um site, não sei se você sabe disso, já sabe, né? Já andei visitando. Já visitando, né? Pois isso aí era uma excelente, forma... por sinal, muito né? bom. Pois é uma dica boa para quem se interessa pela família, né? Genealogia, é verdade. Exato, Professor, mas eu quero lhe agradecer por esse momento, foi ótimo, parabéns pelos seus livros, parabéns, eu quero saber onde é que quem quer, aonde pode encontrar, deixe seu telefone. Gente, se ele não deixar o telefone, você liga para mim que eu vou atrás dele e eu encontro para você, tá bom? Bom, muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria realmente poder ter vindo antes, né? E deu trabalho para a gente se encontrar, porque as correrias do dia a dia não nos permitiram. Mas eu quero agradecer, né? E parabenizar pelo seu trabalho. Né? Muito obrigado. A região do Cariri, parabéns, ter um profissional como você que oportuniza as pessoas virem também divulgar seu trabalho, certo? Assim, no momento, alguns dos meus trabalhos, infelizmente, eles não tiveram uma reedição. Certo. Porque esse trabalho de escrita, ele não permite, não dá muito tempo para a gente fazer muita coisa. Às vezes, quando a gente lança um livro, a gente não tem a expectativa, às vezes, de como vai ser. Então, ainda bem que todos os que eu lancei, houve uma procura, né? A Valsa dos Esquecidos e o Dodô, possivelmente eles vão passar por uma segunda edição, porque não houve
demanda suficiente para atender as pessoas queridas que nos procuram. Tão Certo? bom, né? Confortável. É, isso, exatamente. Né? Mas nesse momento a gente está se dedicando no trabalho que a gente está fazendo, né? Mas se houver alguma novidade, eu aviso aqui. Tá bom? Tá ótimo. No Instagram, o meu Instagram é Romero Escritor, né? Romero Siqueira Escritor, tá bom? Certo. E o meu contato, quem precisa de alguma informação, alguma coisa sobre os livros, né? É o 889-9981-6571. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, Tânia. Gente, nós chegamos ao final do programa. Quero aqui mais uma vez agradecer o professor e a você que nos acompanhou até agora e mandar um abraço para Cláudio José nas Malvinas, em Barbalha, Ana Núbia e Chico lá no bairro São Miguel, Josefa Leandro em Caririaçu, Eduardo Silva na Vila Carité, Pedro Santos e Aparecida no Crato, Paulo Nunes na Rua da Conceição, as meninas do Cartório Machado, Luzia e Carlos em Barbalha, William Soares no bairro Franciscanos em Juazeiro do Norte e em especial, de forma muito especial, a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e lembre-se, de segunda a sexta-feira, regional, o programa Café com Leite, mas aos domingos às 23 horas não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho na minha companhia. 23 horas aqui no Cariri, canal 16.1 na TV Meio. Beijo a todos, fiquem com